Vamos tratar de um tema bastante relevante aqui. Vamos falar sobre humildade. A saber, a humildade alimenta bem os nossos relacionamentos. No entanto, quem não é humilde destrói qualquer relação. Então, vamos dar início a esse tema falando da origem da palavra humildade. A palavra a qual deu a origem ao termo humildade é a palavra humus, também usada para dar origem à palavra humanidade e humanos. A expressão diz a respeito da criatura nascida da terra, isso segundo a origem da palavra humildade, a partir da palavra humus, segundo a cultura grega, e que vem se desenvolvendo e crescendo. E veja só, o humus significa como se fosse um estrumo, tá? É uma substância que confere uma nutrição de qualidade para as plantas, além de prevenir algumas doenças. Meu Deus, vocês têm noção? Se a gente fizer um paralelo com a humildade, para nós homens, sendo a humildade o humus, e nós homens as plantas, o que acontece? Ela serve, a humildade serve como nutrição de qualidade para nós, seres humanos. E ela previne algumas doenças. Porque quem é humilde se magoa muito menos, às vezes nem se magoa. Porque ele tem uma capacidade de compreender a fraqueza do outro, de se colocar diante das dores do outro, de não revidar, olho por olho, dente por dente. Nós vamos entender aqui as 3 camadas da nutrição e você vai entender que a última camada é top. Fica aí comigo até o final. Antes eu vou trazer para ti as características, tá bom? De quem é humilde. Segundo o dicionário, ele tem modéstia, ele é simples, ele é sem vaidade. Essa vaidade não é a vaidade de você se arrumar, de você ficar bonita. É a vaidade que ela é prejudicial, aquela vaidade excessiva, aquela vaidade que quer te fazer melhor do que o outro, mais bonito do que o outro, mais inteligente do que o outro. É essa vaidade. Ele é simples. A qualidade de quem tem consciência de suas limitações. O humilde tem consciência das suas limitações, se percebe como é. E ele dá demonstração de fraquezas diante de algo ou de alguém. Olha como é interessante. Como é que uma pessoa que tem modéstia, que não tem vaidade doentia, que lida com simplicidades, mesmo tendo tudo, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo fama, mesmo tendo poder, ele lida com simplicidade. Uma pessoa que tem consciência das suas limitações, das suas fraquezas, do mal que habita nele. E ele demonstra essas fraquezas para outras pessoas. Como essa pessoa pode adoecer mentalmente? É mais complicado. É mais difícil o adoecimento mental tocar nessa pessoa. Tá percebendo? É muito difícil você lidar com pessoas que não são humildes. E eu vou ler aqui para você. Exercer a humildade não é fácil. Não é fácil. Principalmente para aquelas pessoas que têm poder, fama, dinheiro. A autoridade estão na posição de liderança. Muitas vezes eles começam com um coração humilde, mas ao longo do tempo eles se perdem de si, porque se acham melhor do que os outros, porque tem sucesso em uma área e começa a acreditar que tem sucesso em todas as outras, negligencia e a humildade vai para lá.
não começa a passar longe. E eu trouxe aqui para você esse tema dividido em camadas. Nós vamos tratar da humildade, mas à luz das 3 camadas que ela possui, tá? Então fica aí comigo. Eu vou passar para ti agora uma coisa que eu acredito. Veja só, a humildade é o básico para se ter e se manter um relacionamento saudável. É impossível você manter um relacionamento saudável com uma pessoa orgulhosa, pois o antônimo da humildade é o orgulho, a altivez de espírito, a arrogância, a desobediência e a insubordinação. O oposto do humilde, que é modesto, simples, sem vaidade, mostra as suas fraquezas, reconhece suas limitações. O oposto dele é o arrogante, o soberbo, o vaidoso em excesso, o espírito altivo, a desobediência e a insubordinação. Aonde nós estamos colocados, aonde habita a nossa postura, o nosso comportamento. Vamos refletir a respeito disso. Fica aqui comigo. Nós vamos começar com a camada superficial, que é a humildade superficial, a humildade de aparência, aquela que é só de comportamento. Essa humildade nós vamos comparar com a camada epidérmica da pele, porque a camada epidérmica da pele é a camada superficial, aquela que todo mundo vê, aquela que é detectada assim que a pessoa olha para ti, tá? E que de fato ela é a mais superficial, essa bem aqui, tá bom? E por que eu fiz esse paralelo? Porque a camada epidérmica da humildade, ela também é superficial. Ela é aquela a qual o sujeito mostra através dos seus comportamentos, mas não porque ele de fato se comporta assim, ou acredita que é o correto, mas porque ele tem interesse. Essa camada epidérmica da humildade superficial, ela só presta para barganhar alguma coisa. Na hora que eu não tiver mais nenhum interesse naquele sujeito, essa humildade vai para as cucuias, cai por terra, vai de água abaixo, porque ela é só uma aparência, ela é só comportamental. Olha só, essa camada de humildade é aquela que o sujeito se comporta de forma consciente, isso eu coloquei, interesseira, pensada, maquinada. Aquela que vem da cognição, da mente, da razão, e não do coração. E muito menos da natureza do sujeito. Entendeu? Então é por isso que eu coloquei como superficial, como de aparência. O sujeito age assim unicamente para não perder algo ou alguém. E aí ele se submete a esse tipo de comportamento. O ruim é que essas pessoas tendem a ser manipuladoras, elas tendem a serem dissimuladas. Olha só, essa prática de humildade gira em torno do próprio interesse, das próprias necessidades. Então não é humildade. Na realidade, é só uma farsa. Ela mascara o orgulho. Ela mascara o real sentimento que a pessoa está tendo naquele momento. E não tem a ver com educação. Porque a pessoa educada, ela
é diferente da pessoa que não é humilde, porque a pessoa humilde ela pode ser educada, mas nem todo educado é humilde, não é verdade? Então, atenção, também não tem a ver com respeito, mas tem a ver com uma submissão à necessidade que você tem do outro. E para a segunda camada da humildade, é a humildade aprendida, treinada. A gente colocaria ela, nós colocaríamos ela, né, como a camada dérmica, assim como é a segunda camada da pele. Essa seria a segunda camada da humildade, ela é um pouco mais profunda. E ela foi aprendida e apreendida como verdade a partir das nossas autoridades, das pessoas que nós temos mais vínculo, que nós admiramos, respeitamos. A pessoa que aprendeu a ser humilde, ela tende a se comportar da seguinte forma: todas as pessoas são iguais, eu não posso nunca me sobressair sobre uma pessoa que é mais necessitada do que eu, que tem uma posição financeira ou de cargo menor do que o meu. Ela percebe que ela tem que falar com educação, tratar bem e ter interesse na vida de todos, independente de quem é. E faz isso porque acredita nisso. Ela entende que dinheiro, fama, sucesso, status, nada disso te faz melhor do que o outro e te dá o direito de destratar, tá? Ela entende que o legal é olhar para pessoas sem altivez de espírito. Ela entende que nunca, jamais você deve olhar para as pessoas de cima para baixo. Que não deve se autoelogiar e que deve falar com todos os funcionários de igual para igual. Esse tipo de pessoas que aprenderam a ser humildes, muitas vezes sentem-se pesadas, carregam um peso para si, porque quando elas pensam em extravasar um pouco, elas lembram que não é certo e logo se retraem, podendo gerar adoecimento ou podendo em algum momento haver uma explosão de sentimentos. E nada disso é saudável, né? Essa segunda camada da pele, ela da humildade, né? Ela muitas vezes ela é vivida por convicção. A pessoa realmente acredita que está fazendo a coisa certa. Mas não é de dentro para fora, não é da natureza. E como eu sei que não é da natureza, Verusca? Porque na hora que a pessoa não reconhece, o outro não reconhece você como humilde, você tende a se sentir magoado. E essa humildade é de verdade? Sim, mas ela não é por liberdade de coração. Ela é por pura convicção. Você sente que precisa, que tem que fazer isso. Você ver alguém com dificuldade, mesmo sendo uma pessoa menos favorecida, você chega junto. Você se interessa pela vida dela. Você a escuta. E às vezes até se emociona. Mas no final, você requer do outro o reconhecimento da sua humildade. Então, por isso, essa camada não é a mais profunda. Porque você também se reconhece como uma pessoa muito humilde, merecedora de ser tratada com humildade. Ou, quando chega no final do dia, caso você tenha feito benfeituras, coisas boas, você vai se deitar na cama e vai pensar: poxa, hoje eu fiz tanta coisa boa, estou orgulhoso de mim. Poucas pessoas fazem o que eu faço. Eu de fato sou especial.
Então, tem que ter cuidado, porque essa camada dérmica da humildade, ela pode estar travestindo um orgulho e sendo apenas uma falsa modéstia, entendeu? Então, vamos lá. Muitas vezes, quando essa pessoa que tem a segunda camada trata outras com igualdade, de forma individualizada, pelo nome, e a faz sem interesse, acreditando que deve ser assim, ela exige que o outro também o trate dessa forma. Fazendo um paralelo, essa humildade esconde muitas vezes o orgulho velado, mais escondido do que o que se possa imaginar, que só aparece para o outro em tempos de crise, tá? Então, fazendo um paralelo com a segunda camada da nossa derme, da nossa pele, que tem a epiderme, primeira camada da humildade, aquela que é mais superficial. A segunda camada, a dérmica, que é a humildade aprendida. Só aparece em tempos de crise, quando você é destratado, quando você é teoricamente humilhado ou não tratado como você gostaria de ser tratado pelo outro. Aí essa segunda camada aflora em postura de orgulho, de mágoa, de rancor, de cobrança, porque não está sendo tratado como deveria, porque as pessoas não reconhecem a tua humildade. Capisco? Entendeu? Então vamos lá. E aí, mais uma vez, para deixar bem claro como saber se essa segunda camada não é a mais profunda, existe um autoelogio em cima das suas ações. Você se vangloria do que faz, se sente melhor do que o outro, então não tem como a gente dizer que essa é uma humildade verdadeira. Não tem como. Algo de errado não está certo, né? Como diz Santo Agostinho, que significa santo separado para Deus, ele cita o seguinte: tal é a cegueira dos homens que até de sua humildade se vangloriam. Percebe? Vamos lá. Vamos para a terceira camada, que é a camada da humildade no espírito. Essa é a camada mais profunda, pois ela tem a ver com a natureza encontrada. Essa é a camada conhecida como a camada dérmica, epidérmica, hipodérmica, né? E ela diz o seguinte: a pessoa já conheceu tanto as suas fraquezas, as suas mazelas, que ela não consegue se colocar como melhor do que ninguém. A pessoa já acessou o seu interno e percebeu que o mal que habita nela não é diferente do mal que habita no outro, e que todos nós temos um mal que habitamos, que habita dentro de nós. É aquela história que tem o lobo de um lado da gente e tem o anjo do outro lado. Se você alimenta o lobo, você fica feroz. Se você alimenta o anjo, você fica manso e humilde de coração. O que é que você está alimentando? Percebe? Essa pessoa que tem essa camada mais profunda, a hipodérmica, essa camada mais interna, ela já conseguiu acessar dentro dela. Existe uma pessoa que eu não sei quem é, mas que eu já ouvi a esse respeito,
Eu vou te explicar aqui. As pessoas não buscam a luz divina, não buscam Deus. Muitas vezes não é porque elas não creem, não é porque elas não conseguem ter tempo para isso. É porque na realidade elas se auto-boicotam, porque Deus é luz, o divino é luz. E aonde há luz, nós vamos enxergar o que for treva. Em um ambiente escuro, você não consegue enxergar os defeitos. Você enxerga tudo que for bonito nele, mas você enxerga tudo que for de ruim. Então, muitas pessoas não buscam a luz divina porque elas temem de forma inconsciente, muitas vezes, elas temem conhecer o ruim que habita nelas. Porque quando você acessa o divino, você vai fazer uma imersão em si e você vai ver suas fraquezas. Você vai ver o quanto você magoa os outros. Você vai ver o quanto você poderia ter agido de forma diferente. E você não quer ver isso. Porque quando você vê isso, te traz, junto com a consciência, a autorresponsabilidade de melhorar como ser humano. Você vai ser responsável pelas suas atitudes. Você vai ser responsável por mudar aquilo que você acessou. Percebe? Sendo que quem tem essa camada profunda de humildade, ela acessou essas mazelas e ela tem a autorresponsabilidade e ela quer mudar quem ela é. Veja só que coisa linda. Esse sim é o humilde verdadeiro. Esse é o que a gente pode chamar de pessoa humilde. Não a primeira camada, que é o humilde de aparência, de comportamento, que ele é humilde porque ele quer que os outros achem que ele é humilde e ele barganha diante do comportamento de humildade. Não é o segundo, que tem a camada um pouco mais profunda e que foi uma humildade aprendida, uma humildade por convicção e não pelo coração e não pela natureza. Porque ele, na medida que ele não é correspondido, ele se magoa. Porque ele, na medida que ele faz o bem, ele se vangloria. Já a terceira camada profunda, ele é porque ele é. Enquanto o primeiro dá em troca, o segundo quer para si, a terceira camada quer para o outro. Ele é humilde para com o outro de fato e de verdade, porque ele crê, porque ele aprendeu por experiência, porque ele acha isso certo, mas porque a natureza dele o impulsiona para isso. Assim, eu enxergo essa camada da humildade como hipoderme ou camada mais interna e profunda da pele, que apesar de não ser considerada parte da pele, ela exerce uma função importante. Essa camada isola o corpo das variações externas do ambiente. Ela fixa a pele aos órgãos e às estruturas adjacentes. Assim, essa humildade que não é a treinada, ela é a humildade daquele que conhece o ruim que habita. Após a pessoa ter essa tomada de consciência de quem ela é, a humildade passa a ser parte integrante da vida dela, indissolúvel, estando profundamente arraigada e a protegendo de possíveis variações advindas de situações externas de vivências apresentadas a ela.
Quem experimenta essa dimensão de autoconhecimento não tem outra opção a não ser humilde. E quem decide ser, ele é diferente de quem está. Por exemplo, eu estou no consultório com a minha posição de psicóloga, mas essa posição de psicóloga eu não levo para quando eu estou na posição de mãe, né? Eu não levo para quando eu estou na posição, na função de esposa. Então, eu estou na função. Mas quem é humilde, que ele passa a habitar, a humildade, habitar no ser dela, de fato ela é. Essa humildade eu levo para o meu consultório, eu levo para a minha função de mãe e eu levo para a minha função de esposa. Porque o estar tem movimento, mas o ser, ele está enraizado dentro de você. Você não tem outra opção a não ser aquilo que de fato você é. Você vai entender? Sim, o humilde de espírito sabe que ele não é melhor do que ninguém. A essência da vida tomou o rumo da vida dele. Ele se esvazia de si e ele enxerga o outro, pois se viu em tal nível de conhecimento que não tem coragem de se comparar com mais ninguém. Esse é considerado o último nível da humildade. Ela não é interesseira e ela não é forçada. Vamos lá. Tô lendo umas partes, porque senão eu não digo para vocês, eu quero dizer tudo. A melhor pessoa para se relacionar não é o humilde de aparência e nem é o humilde por ser treinado, né? É o humilde na essência, o humilde de espírito. Por quê? Porque ele tem convicção de quem é. E ele vai te olhar com um olhar de empatia e de amor. Ele sempre vai ter algo a te oferecer. Ele se conhece e te olha com um olhar que muitas vezes nem você se olhou. É uma coisa belíssima. E aí vem a pergunta que não quer calar. Aonde eu estou? Verusca, aonde você está? Onde você se posiciona? Você se posiciona como uma pessoa que está na primeira camada da humildade, a humildade de aparência. Você está na segunda camada de humildade, a aprendida, a adestrada, que apesar de você ter aprendido, de acreditar nela como verdade, muitas vezes ela vira um peso. Ou Verusca, você está na terceira camada de humildade, aquela que é do espírito, que você consegue se enxergar como você é, tentar melhorar a cada dia, não se comparar com o outro e amar o outro como ele é. Aonde, Verusca, você está? E aonde você que está me ouvindo? Aonde você está também nessa dimensão? Fica aí a reflexão. E mais uma vez eu peço que, se esse conteúdo edifica a tua vida, compartilha, segue esse canal e faz crescer, para que outras pessoas acessem esse conteúdo, melhorem como ser humano e melhorem os seus relacionamentos. Fique bem e até o próximo vídeo.